Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um programa, então, no nosso canal Leitmotiv. E hoje a ideia é falar sobre Leitmotiv, o nome do canal. Eu sou o Bob. E eu sou o Luigi, sejam bem-vindos de volta. A ideia hoje é falar sobre temas, motifs e Leitmotiv. Só quero deixar uma coisa bem clara. Nem eu nem o Luigi, a gente é músico. Então, se eventualmente algum conceito daquilo que eu vim te falar tiver inadequado ou precisar ser corrigido, por favor, deixe a gente saber nos comentários. Já coloque lá, olha, não é bem assim, é um pouco diferente. E basicamente as coisas que a gente vai falar hoje são fruto da nossa experiência como ouvintes e colecionadores e algum estudo. Pouca coisa, mais experiência de ouvir mesmo e menos de estudo acadêmico, né? Bom, o que é um tema? É alguma, alguma melodia, ou de preferência melodia, que esteja associada a uma produção. No caso, um tema principal é alguma coisa que o compositor vai tentar criar para, de certa forma, encapsular todo o assunto, quem sabe o título, ou quem sabe a trama, em uma melodia ou uma composição. Vamos dar um exemplo do que é um tema. Poderoso Chefão. Automaticamente você tá ouvindo isso num piano, ou numa outra, num CD, ou num áudio, num vídeo que não tá junto com o filme, isso aí é o tema do Poderoso Chefão. Isso é um tema. Perfeitamente. E assim como o Poderoso Chefão, tem inúmeros outros exemplos para vocês que certamente gostam do assunto. Cada um tem um tema ou outro que são os favoritos, né? Quem não vai lembrar do tema do Superman, do John Williams? É muito fácil de você associar um tema a um filme. É muito mais fácil você conseguir essa associação do que particularmente do motif. O motif seria uma espécie de um tema secundário, vamos dizer, de certa forma, é um fragmento. O motif, o motivo, né, seria um fragmento de um tema. Então é uma coisa que geralmente o compositor ele utiliza e que pode ser desenvolvido de várias outras maneiras para fazer uma eventual ponte, fazer alguma referência, né? Coisas assim. Então, por exemplo, você tem no tema do tubarão, você tem, todo mundo conhece o tema do tubarão, né? E você tem o motif do tubarão, que é as duas notas. Isso é o motif, é aquilo que ilustra o tubarão. O tema do tubarão não é só as duas notas, tem um certo desenvolvimento, uma cadência. O tema do tubarão no CD tem 3 minutos, se eu não me engano, e não é só as duas notas, ele vai tendo um começo, um meio, um fim, né? Bom, e o que é o leitmotiv? Leitmotiv, ele é um motif, né, que está especificamente associado a um personagem ou a uma ideia ou um argumento, um artifício de trama. Por exemplo, sei lá, num personagem vamos pensar qualquer, sei lá, pensa num personagem, Luigi. O Indiana Jones.
é o tema do personagem. Né? Apesar de você ter lá o primeiro filme, que é Caçadores da Arca Perdida, ele não usava o nome do personagem, mas a música do filme é o tema do personagem. Uma ideia. O James Newton Howard fez Sinais, aquele teminha que é um leitmotiv, que é o taradã, taradã, taradã. Aquilo ali não é relacionado a nenhum personagem, ele está relacionado a uma ideia dos alienígenas que vão invadir a Terra, tal. Ele é meio de... São 3 notas. São 3 notas, é um leitmotiv. Não está ligado a nenhum personagem do filme. Ele está ligado numa ideia. E a outra proposta, que é a definição de leitmotiv, que está ligada a um lugar, é, por exemplo, Senhor dos Anéis. Então ali você tem um leitmotiv que volta a todo momento, não estando associado ao Frodo, mas associado ao lugar onde ele mora, a um ambiente, a uma paisagem. Então, acho que uma definição simples para as pessoas entenderem, que também é uma definição que a gente entende, porque é meio complicado. Às vezes as pessoas confundem, e hoje em dia está meio assim, você usa tema, né, para definir. Você não usa assim, gostei daquele leitmotiv do Superman, ou leitmotiv do Caçadores da Arca Perdida, ou leitmotiv do Rambo, sabe? Ou do Jornada nas Estrelas. Não, todo mundo fala o tema do Jornada nas Estrelas, o tema do Rambo, o tema do Superman, o tema do Senhor dos Anéis, tal. Mas, em tese, a gente deveria dizer o leitmotiv do filme, o leitmotiv disso aqui, né? Leitmotiv foi, vamos dizer, desenvolvido na época de Richard Wagner. Né? Richard Wagner foi um compositor erudito e de ópera, que ele fez aquele ciclo de óperas do Anel, que são, se eu não me engano, as 4 óperas são 9 ou 12 horas de música. Mas o Richard Wagner que fazia essas alusões, ele fazia trechos de composição que eram repetidos toda vez que ele queria evocar a entrada de um personagem, ou a entrada de uma ideia, ou a entrada de uma referência a alguma catástrofe, ou alguma coisa boa, ou enfim. Né? Max Steiner foi o compositor que, na década de 30, foi o cara que, um dos pioneiros, né, na composição de música para cinema. Logo nos primeiros filmes que tinham som, já havia música, e aí começou a se ter a ideia de se gravar a música original para esses filmes. E o Max Steiner, no filme King Kong, fez usos e abusos de leitmotiv. Né? O Max Steiner, de acordo com algumas coisas que a gente viu, ele chegou a dizer que se o Richard Wagner fosse vivo no século XX, ele seria o maior compositor de filmes, de trilhas de filmes vivo. Né? Bom, vamos para alguns exemplos, então, Luigi? Vamos lá, tem vários. Tenho certeza que a gente vai falar aqui muitos exemplos de leitmotivs. E depois, aí eu tenho certeza que vocês que estão assistindo vão... vai acender aquela luzinha em cima da cabeça, né? Tem isso aí mesmo, tal. O cara que faz muito isso, que às vezes usa até exagerado nos filmes, e acaba se tornando até... Se você vai comprar a trilha, por exemplo, desse cara, ela só vai ter leitmotiv em todas as faixas. E às vezes até o mesmo leitmotiv, que é o sensacional Ennio Morricone. Vai dizer que você não sabe, por exemplo, aquele do Três Homens em Conflito. Eu gostei da...
Eu gostei do solo. Não ligue para as minhas qualidades de cantor, de músico, porque são péssimas, não existem. O que é o leitmotiv do filme, porque ele usa basicamente a todo instante, para os 3 personagens, para situações, para tudo. E é uma coisa curtinha, simples, assim, tarararará e Ele queria evocar notas, ele queria evocar um coiote, né, Luigi? É isso que é legal. genial. É. Então, esse é um exemplo do leitmotiv de um cara. O filme é de 1965. E até hoje é usado, é usado em comerciais, é usado nos outros filmes quando você quer evocar essa coisa do western, essa coisa do personagem que não fala muito, sabe? Aqueles closes que o Sergio Leone fazia, você bota essa música, o pessoal já se liga no filme. Isso é um exemplo. O Ennio Morricone tem outras coisas também que ele faz. Tem aquele filme lá, eu não sei o título em português, inclusive até saiu um CD agora, recentemente, um pouquinho antes até do Ennio Morricone falecer, que é Two Mules for Sister Sarah, que o filme inteiro é o tema principal, é um leitmotiv, que tem até um rangido lá de mula. Mas é um tema associado àquele filme que foi usado até em outros filmes, foi usado até num filme recente, um Sherlock Holmes da vida, aí que lá eles botaram essa música do Ennio Morricone de um western da década de 70 com o Clint Eastwood e o Shirley MacLaine, que não tem nada a ver com Sherlock Holmes, entendeu? Mas está associado a esse leitmotiv de uma mula, entendeu? John Williams com Close Encounters of the Third Kind. Aquela sequência de 5 notas, né? Um negócio que ele também tem uma história curiosa, né? Até eu acho que isso não é bem propriamente composição, porque ele pegou e eu me lembro que eles contaram isso num desses especiais do filme, né? Que ele pegou 12, uma escala de 12 notas, né? E aí deu para um matemático para fazer as combinações lá, permutas, né? E deu um absurdo de quantidade de combinações. Ele pegou essas permutações, foi gerado num computador, uma coisa assim, o que quer que tivesse na época, década de 70, né? Hoje você faria isso aí brincando, mas na época o cara teve que mandar para alguém fazer isso para ele. E aí ficava ouvindo as permutas, até que eles escolheram algumas finalistas, e aí a escolhida foi essa daí, que foi utilizada no filme. Tem uma coisa interessante do Contatos Imediatos, e tem um outro exemplo do Ennio Morricone também, que a partir do momento que os caras que compõem trilha começaram a utilizar essa proposta que o Wagner começou, né, que o Wagner criou, Richard Wagner, eles começaram a incorporar isso diegeticamente. O que é isso? Eles começaram a usar isso no próprio filme. O Contatos Imediatos do Terceiro Grau, a música está no filme e faz parte da comunicação com os ETs. Então, os personagens ouvem essa música e a gente, como público, também ouve essa música. E ela é o tema do filme. Outra que é o exemplo também do Ennio Morricone, Era Uma Vez no Oeste, a harmônica daquele personagem, que é um leitmotiv também, ela faz parte da trilha e ela está associada àquele personagem. Toda vez que ele aparece ou que ele está querendo falar alguma coisa, ele toca essa harmônica. Então é um tema também diegético. As pessoas do filme ouvem aquela gaitinha. E o John Williams é um cara que faz, se a gente começar a falar de John Williams, é um cara que
talvez sejam as coisas mais memoráveis, os leitmotifs mais memoráveis que a gente tem até hoje, talvez da nossa época atual, né. O John Williams tem uma espécie de um ciclo ou anel, né? Como o Richard Strauss, o Richard Wagner. Assim como nós estamos falando de O Anel, que é o ciclo de óperas do Richard Wagner, que dá umas 12 horas de música, se você pegar todas as trilhas compostas pelo John Williams para o Star Wars, nós estamos falando aí de 9 filmes, onde cada um tem no mínimo 1h30 de música, e é bem possível que dê mais ou menos parelho com a duração do The Ring, do Richard Wagner, né? 9, 12 horas de composição e com temas, com motivos, com coisas que se repetem, ele cita. Você tem o tema da força, você tem o tema de cada personagem, tem um tema, basicamente, né? Você tem uma infinidade de temas, né? Especialmente na primeira trilogia, que é onde ele estava no pico dos poderes dele, parece, né? Onde você tem, sei lá, você pega o filme como o Império Contra-Ataca, né? E a trilha inteira do Império Contra-Ataca é praticamente o que eles chamam de música wall-to-wall, né? E tem música para ilustrar tudo, para ilustrar o cinturão de asteroides, para ilustrar o Han Solo se ferrando lá no Carbon Freeze, aquelas coisas, tudo. Aqueles andadouros também. Nas oitavas mais graves do piano, né? Onde o acorde é pesado, né? Pô, aquilo ali é muito legal. Ele só aparece naquela sequência desse tema. Não aparece mais depois. O Império Contra-Ataca talvez dessa trilogia inicial, talvez o filme que mais leitmotiv, temas tem durante o filme inteiro. É praticamente isso que tu falou. Ele tem várias coisas que você for analisar faixa por faixa, cena por cena, tudo ali tem uma coisa memorável associada a alguma coisa, um personagem, a um ambiente, a uma situação, uma ideia. É incrível. O mais famoso de todos ali é o Marcha Imperial, que é o tema do Darth Vader e tal. Que ele também incorpora nos outros filmes, também a partir desse filme. E ele faz, talvez uma das coisas mais extraordinárias foi do Ameaça Fantasma, que ele incorpora um tema romântico no Anakin Skywalker e ele junta esse tema romântico com esse tema do Darth Vader. Uma citação do Darth Vader, né? Só uma dica. Em termos de John Williams fazendo a trilha para um filme do Guerra nas Estrelas, a Ameaça Fantasma, com essas ideias que ele colocou, são sensacionais, são brilhantes. Inclusive o pôster do filme, um dos pôsteres do filme, é o Anakin menino com a sombra do Darth Vader, que é sensacional. A ideia é genial. O filme ET, logo tem uma sequência onde as crianças saem para uma festa para fazer o trick or treating nas ruas do Halloween, né? Você tem cortes com o ponto de vista do ET, onde pelo recorte no lençol ele está vendo, né, as pessoas e todo mundo fantasiado, e aí de repente ele cruza com o Yoda. E não é que o danado do John Williams, o cara me cita o tema do Yoda. Eu não tinha percebido isso. É um solinho com um dos instrumentos de madeira, não sei qual agora, não sei se é uma flauta, se é um
piccolo, não sei exatamente qual é o instrumento, mas ele faz uma citação um pouquinho pontuado diferente só. Foi uma brincadeira que o Spielberg quis fazer com o George Lucas, né? Ah, vou botar a cena do Yoda aqui passando, uma criança fantasiada de Yoda, e fazer o ET reconhecer ele e tal, até tentando fazer uma conexão que o ET faz parte do mesmo universo do Guerra nas Estrelas tal. E olha que nós estamos falando de ET, que é uma trilha que tanto eu quanto o Luigi, a gente já ouviu essa trilha zilhões de vezes. E o engraçado é que a gente nem percebe, né? Eu para falar a verdade, eu assisti várias vezes o ET, assisto toda hora, ouço a trilha, e nem quando eu tô ouvindo, eu tinha percebido que ele tinha feito isso. É uma das trilhas que aqui em casa a minha mulher fala, de novo. Eu ouço direto, eu ouço de fio a pavio, de cabo a rabo, sem selecionar nada. Eu ouço como se fosse uma composição erudita mesmo, total, o CD inteiro. O Caçadores da Arca Perdida tem lá o line motif da Arca da Aliança. E no terceiro filme que eles fizeram, que é A Última Cruzada, tem uma ceninha que aparece uma foto, um desenho, numa parede da arca, e o John Williams vai lá e coloca também esse mesmo teminha nesse filme, que esse filme não se fala disso. O filme, a Última Cruzada, fala sobre o Santo Graal, é outra coisa mística lá, é outro objeto que também tem um leitmotiv relacionado, mas ele coloca nessa mesma cena, ele volta lá pro primeiro filme e coloca lá o leitmotiv da arca. What's this one? The Ark of the Covenant. Are you sure? Pretty sure. Claro, vai ter inúmeros outros exemplos, né? Se você realmente esqueceu de falar algum aqui que é o seu favorito ou que você gostaria que a gente falasse alguma coisa a respeito, coloque no seu comentário da página. Não esqueça de assinar o canal, se inscrever e clicar no sininho lá para ter as notificações de quando a gente tiver vídeos novos. A gente pretende fazer isso com uma certa frequência. E também, por favor, curtam o vídeo ou não, se vocês não curtirem, né? Mas para a gente ter um feedback de como é que vocês estão pensando, né? Pessoal, só um lembrete para vocês colocarem, por favor, sugestões para a gente trabalhar com títulos para episódios futuros, tá? Então, o que vocês quiserem que a gente discute aqui no canal no futuro, por favor, coloque no campo de sugestões embaixo aí nos comentários, beleza? Aí a gente vê o que a gente faz. Abraço. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa simples, falando sobre o nome do nosso canal, né? Se alguém tinha dúvidas sobre o que é o nome do canal, tá aí o vídeo explicando para vocês o que é um leitmotiv. Mas eu acho que não importa muito a gente entrar nessa questão da concepção musical. O que importa é você assistir um filme e ficar com uma música na cabeça. É isso.